Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer com vocês alguns exercícios sobre equação e inequação trigonométrica. Então, bora comigo para esse número 1. O conjunto solução da equação seno de x menos cosseno de x igual a zero em um intervalo de 0 a 2π é, bom, manipulando um pouquinho, eu tenho que seno de x tem que ser igual ao cosseno de x. Nós sabemos que seno de x e cosseno de x é o nosso ângulo de 45 graus, né? Então, um círculo trigonométrico é o ângulo correspondente a π sobre 4. Mas esse seria o único ângulo em que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2, ou seja, tem esse tamanho aqui, e o seno tem exatamente o mesmo tamanho? Não, né? Se nós espelharmos ele para cá, esse ângulo aqui também vai ter o mesmo tamanho, né? O valor do seno, no caso aqui, menos raiz de 2 sobre 2, vai ser igual ao valor do cosseno, também menos raiz de 2 sobre 2. Mas nesse caso, qual que é esse ângulo? Concordam comigo que daqui, do zero, onde a gente conta, até aqui tem 180, que no caso é π, mais π sobre 4. Então, esse ângulo aqui vai ser π mais π sobre 4. Isso vai ser igual a 4 vezes π, 4π, mais π, 5π sobre 4. Então, os valores são π sobre 4 e 5π sobre 4, letra E. Lembrando que é só esses valores porque é em uma única volta, tá? Não é nos reais, é apenas na primeira volta do ciclo trigonométrico. Vamos agora para o nosso próximo, o número 2. A solução da equação cosseno de 3x menos π sobre 4 igual a zero, quando x está entre 0 e π sobre 2, é, bom, cosseno de x tem que ser igual ao cosseno de alfa. Qual ângulo alfa que o cosseno vai resultar em zero? Vamos ver lá no círculo trigonométrico? O cosseno é esse deitado. Zero está aqui. Pode ser esse ângulo todo aqui, que é o ângulo de π sobre 2, ou então esse outro ângulo aqui, que é 3π sobre 2. Mas como o intervalo de x está indo de 0 a π sobre 2, o único valor que eu vou usar é π sobre 2. Então, 3x menos π sobre 4 tem que ser igual a π sobre 2. 3x vai ter que ser igual a π sobre 2 mais π sobre 4. Fazendo MMC, vai dar 4. Então, aqui vai ficar 3π sobre 4. Né? MMC entre 2 e 4 vai dar 4. 4 dividido para 2, 2 vezes π, 2π. 4 dividido para 4, 1 vezes π, π. 2π mais π, 3π sobre 4. Estou multiplicando 3 aqui. Estou multiplicando 3 aqui, posso simplificar. Então, meu x vai ser igual a π sobre 4. E a minha única resposta, letra A. Por quê, professor? Porque tem que estar entre 0 e π sobre 2. Beleza? Vamos agora para número 3. O maior valor que o número real, me deu um número aqui, pode assumir é
Bom, a função seno, ela pode assumir qual o maior valor que ela pode assumir? Ela pode assumir o 1. Então, 10 dividido para 2 menos 1 sobre 3. Repito, 10 dividido, faço MMC. Vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Mantenho o numerador, que é 10, e multiplico pelo inverso do denominador. 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Letra D. Nossa, professor, está muito fácil. Vamos para o número 4. Vamos sim, mas se você já está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, que ajuda bastante ele a crescer. Vamos ver? Número 4. O dobro do seno de um ângulo θ, em que θ está entre 0 e π sobre 2, sem aceitar o 0 e o π sobre 2, é igual ao triplo do quadrado da sua tangente. Logo, o valor do seu cosseno é. Muito bem, ó. O dobro do seno, ou seja, 2 seno de θ, é igual ao triplo do quadrado da sua tangente, ou seja, o quadrado da tangente de θ. Tangente, eu sei que é seno sobre cosseno. Então, eu posso reescrever, ó, 2 seno de θ como 3 vezes seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Vou pegar tudo que está do lado direito, jogar para o esquerdo. Vou ficar com 2 seno de θ menos 3 seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ igual a 0. Eu tenho seno em todas as duas parcelas aqui da subtração. Então, vou colocar ele em evidência, ó. Seno de θ, que multiplica 2 menos 3 seno de θ sobre cosseno de θ igual a 0. Bom, para essa multiplicação resultar em 0, ou o seno de θ é igual a 0, ou então o 2 menos 3 seno de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 0. Vamos ver se o seno de θ pode ser igual a 0? Será se ele vai poder ser? Bom, qual ângulo que o seno vai resultar em 0? Vamos olhar no ciclo trigonométrico, depois eu apago, ó. O seno é quem está em pé. Então, ele vai ser 0 em 0 graus, né? Em π ou em 2π, que é a mesma coisa que 0. Correto? Correto. Porém, o problema disse que o θ tem que ir entre 0 e π sobre 2, mas sem incluir o 0. Logo, para mim aqui, não convém. Então, vou ignorar. Então, o 2 menos 3 seno de θ dividido para cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 0. Beleza. Vou fazer o quê? Vou passar o 2 para o outro lado. Então, vou ficar com menos 3 seno de θ. Esse cosseno ao quadrado eu vou substituir. Lembra daquela identidade fundamental? Depois eu apago, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Vou pegar o seno e vou passar para o outro lado. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Vou usar essa identidade aqui. 1 menos seno ao quadrado de θ igual a menos 2. Vou fazer o que agora? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vou ficar com 3 seno de θ igual a 2, que multiplica. Vou pegar esse denominador e passar para o outro lado. 1 menos seno ao quadrado de θ.
Vou fazer a distributiva e vou passar tudo para um lado só. Vou ficar com menos 2 seno ao quadrado de θ, passou para cá, 2 seno ao quadrado de θ. Mais 3 seno de θ, mais 2, passou para cá, menos 2 igual a 0. Isso aqui está parecendo uma equação de segundo grau, não tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Vou dizer que seno de θ é igual a uma letra qualquer. Vamos dizer que um t. Então, no lugar de seno de θ, vou trocar por t. Então, vou ficar com 2t ao quadrado mais 3t menos 2 igual a 0. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para calcular o seno sem cometer equívocos. Vamos lá, então, calcular o delta. b ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, eu vou ficar com 9 mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. Então, o t vai ser igual ao quê? O oposto de b. O b valia 3, o oposto, menos 3. Mais ou menos raiz de delta. Delta vale 25, sua raiz, 5. Dividido por 2a. O a vale 2. 2 vezes 2, 4. Então, o t pode ser menos 3 com menos 5 sobre 4. Ou então, o t pode ser menos 3 mais 5 sobre 4. Menos 3 com menos 5 vai dar menos 8, dividido para 4, menos 2. E menos 3 mais 5 vai dar 2, dividido para 4, que é igual a 1 sobre 2. Só que, gente, não é o t que eu estou procurando. O que eu estou procurando é o seno de θ. Então, vamos calcular o seno de θ. O seno de θ pode ser menos 2 ou o seno de θ pode ser meio. Agora, eu vou precisar apelar para a sapiência de vocês. Qual o mínimo valor atingido por uma função seno? É o menos 1. Então, ela não vai poder ter menos 2 como resposta. A única opção é essa daqui. Agora eu penso, qual o ângulo que o seno dele vai dar meio? É o de 30 graus, não é? Que é o π sobre 6. Então, θ é igual a π sobre 6. Como o intervalo de θ vai de 0 a π sobre 2, é apenas o π sobre 6. Porque se eu colocar mais 2kπ, que é permitindo que dê mais uma volta, vai ultrapassar os 90 graus. O limite é de 0 a 90 graus. Foi a condição que o problema me deu. Só que ele quer o valor do cosseno. E qual que é o cosseno de π sobre 6? Qual o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, letra B. Muito bem, vamos ver agora a número 5. O conjunto solução da equação cosseno de 2x igual a meio, onde x é um arco de primeira volta positiva, é dado por. Como está tudo em grau, vamos trabalhar em graus. Olha só o arco, o ciclo trigonométrico. Bom, eu sei que o cosseno de x, que resulta em meio, é o ângulo de 60 graus, correto? O ângulo de 60 graus, o meu cosseno vai resultar em meio, ou seja, esse tamanho aqui é meio. Mas é só o ângulo de 60 graus que vai resultar em meio? Não. Se eu puxar para cá, para baixo, ó, esse ângulo aqui também vai resultar em meio. Só que vale lembrar que é um ângulo de volta positiva. Então, é esse ângulo todinho aqui, ó, que eu estou
passando de azul meio torto, matou. É esse ângulo todo aqui. E esse ângulo é o quê? É 360 graus menos 60 graus, que vai dar 300 graus. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que 2x é igual a 60 mais K que multiplica 360, não é? Que aqui, primeira volta. Segunda volta, somei 360. Terceira volta, 360. Quarta volta, 360. E assim sucessivamente. Ou 2x é igual aos 300 graus mais K voltas de 360 graus. Beleza. Passando esse 2 que está multiplicando para lá, dividindo, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar nesse aqui, com x igual a 30 graus mais 180K. E aqui eu vou ficar com x igual a 150 mais 180K. Então, o primeiro ângulo é de quê? É de 30 graus. O segundo ângulo vai ser de 150 graus. Isso tudo quando o meu K é igual a 0. Mas e se o meu K fosse igual a 1? Eu teria 30 mais 1 vezes 180, 30 mais 180, 210 graus. 150 mais 180, 330 graus. Então, em 0 voltas, quando não dá nenhuma volta completa, eu tenho 30 ou 150. E com uma volta completa, eu tenho 210 e 330 graus. Beleza? Beleza. Resposta certa, letra D. Vamos ver agora, número 6. O número de raízes reais da equação cosseno de x menos 5 sobre 4 igual a 0 é, vamos lá, cosseno de x tem que ser igual, passei para o outro lado, 5 sobre 4. 5 sobre 4, gente, tem um pequeno problema, vai dar 1,25. Só que a função cosseno de x, a equação cosseno de x, ela está definida com valor máximo em 1. E 1,5 é maior do que 1. Logo, não possui nenhuma raiz. Beleza? Essa foi fácil, né? Vamos ver agora a número 7. A equação 3 seno ao quadrado de x mais m menos 1 seno de x menos 4 vezes m menos 1 ao quadrado é igual a 0. Admite solução para os valores de m pertencentes ao intervalo. Muito bem. Vamos dizer, né, que o seno de x é igual a uma letra qualquer. Vou chamar de t, vamos substituir. 3t ao quadrado mais m menos 1 que multiplica t, menos 4 que multiplica m menos 1 ao quadrado, igual a 0. Vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Delta vai ser igual a m menos 1 ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48, que multiplica m menos 1 ao quadrado. Que vai dar 49, que multiplica m menos 1 ao quadrado. O t vai ser igual, o oposto de b. O b vale m menos 1. Então, menos m menos 1, mais ou menos raiz de delta.
Gente, eu vou fazer aqui, depois eu apago. Ó, raiz de 49 que multiplica m menos 1 ao quadrado. Quem está ao quadrado já sai fora da raiz. Raiz de 49, 7. Então, 7 que multiplica m menos 1. Dividido por 2a. O a vale 3, 2 vezes 3, 6. Então, o t pode ser menos m menos 1, que multiplica mais 7m menos 1, dividido para 6, ou o t pode ser menos m menos 1 menos 7, que multiplica m menos 1, dividido para 6. Menos m menos 1 mais 7m menos 1 vai dar 6, que multiplica m menos 1 dividido para 6. Simplificando, nesse caso aqui, eu vou ficar com m menos 1. No 2, eu vou ficar com menos 8, menos 1 menos 7, menos 8, que multiplica m menos 1 dividido para 6. Beleza, professor? Esse é o valor de t, não é? Sim. Mas eu preciso o quê? Vou fazer aqui em cima, ó. Eu sei que a função seno está definida entre menos 1 e 1. Então, o m menos 1 tem que estar entre menos 1 e 1. O que eu vou fazer aqui? Vou somar 1 em todo mundo. Então, aqui vai ficar 0, m e 2. Essa é uma resposta. Válida? Sim. Agora, a outra opção seria... Vamos manipular um pouquinho aqui. Vamos fazer uma distributiva. Vou ficar com menos 8m mais 8 dividido para 6, que é a mesma coisa que menos 4m mais 4 dividido para 3. Então, a função tem que estar definida. Fazer o quê? Vou multiplicar todo mundo por 3. Menos 3 menor ou igual a menos 4m mais 4 menor ou igual a 3. Vou subtrair 4 em todo mundo. Vou ficar com menos 7 menor ou igual a menos 4m menor ou igual a menos 1. Vou dividir agora tudo por menos 4. Muita atenção agora. Se eu divido tudo por menos 4, eu vou ficar com 7 sobre 4 positivo. Inverto o sinal da desigualdade. Vou ficar com m. Inverto o sinal da desigualdade e vou ficar com 1 sobre 4. Então, o m tem que ser maior do que 1/4, porém menor do que 7/4. Então, essa é também uma resposta. Gente, 1 sobre 4 é mais ou menos 0,25. 0,25 está dentro desse intervalo aqui. 7 sobre 4 é aproximadamente 1,75. 1,75 está dentro desse intervalo. Então, o m pode pertencer ao intervalo de 0 a 2. Muito bem? Vamos fazer agora a nossa penúltima questão. Se x pertence a 0 e 2π, então o cosseno de x maior do que meio, se somente se x satisfazer a condição. Bom, vamos lá. Cosseno de x tem que ser maior do que cosseno de alfa. Qual o ângulo alfa que o cosseno resulta em meio? Alguém falou aí? É o π sobre 3. Então, x tem que ser maior do que π sobre 3. Vamos lá para o ciclo trigonométrico? O π sobre 3 está aqui. Como não tem sinal de igual aqui na desigualdade, bolinha aberta, tá? Ele representa o valor de meio. A medida aqui valendo
1 sobre 2. Mas é só esse daqui que mede meio? Não. Projetando aqui para baixo, também vai valer meio. Tá? Lembrando, bolinha aberta, porque a desigualdade aqui não permite. Não tem o igual aqui. Beleza? Beleza. Mas qual que é esse ângulo? Partindo aqui da origem, dando essa volta completa até chegar aqui. É o 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6. Π menos π. 5π sobre 3 é esse ângulo. Concordam comigo que entre essa faixa de valores todinha aqui é que eu tenho valores de cosseno maiores do que meio, que vão ser esses valores aqui, ó, que eu estou pintando aqui de verde, ó, são esses valores aqui, são maiores do que meio? Sim, não é verdade? Qualquer ângulo que eu pegar entre esses dois ângulos vai dar um cosseno maior do que meio. Mas como cargas d'água eu represento isso? No sentido anti-horário, que é o sentido positivo da movimentação. Aqui é 0 e aqui é 2π. Entra o 0 e o 2π. Olha lá, está fechado aqui. Ó. Então, o 0 e o 2π vai entrar. Então, eu vou... O x tem que ser maior ou igual a 0, porém menor do que π sobre 3, que é essa partezinha toda aqui. Ó. Tá? Ou o x vai ter que estar entre o 5π sobre 3, não tem sinal de igual, e o 2π. Nesse tem sinal de igual, que é esse tamanho todo aqui, ó, porque o problema mandou que o intervalo seja até o 2π. Então, resposta correta, de 0 a π sobre 3 ou de 5π sobre 3 a 2π, letra E. Bem facinha, né? Vamos agora ver a nossa última questão. Resolva a sentença 2 cosseno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x mais 1 menor ou igual a 0, sendo que o x tem que estar entre o 0 e o 2π. Primeira coisa, eu vou dizer que o cosseno de x é igual a uma letra qualquer para a gente poder calcular. Então, eu vou ficar com 2t ao quadrado menos 3t mais 1 menor ou igual a 0. Resolvendo essa equação, eu vou ficar com o quê? Delta igual a b ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, que vai ser igual a menos 4 vezes 2, menos 8, com mais 9, 1. Então, meu t vai ser igual ao quê? O oposto de b, menos 3, o oposto mais 3. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, 1. Sobre 2 que multiplica a. O a vale 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho duas opções para o t. Ou o t vai ser 3 mais 1 sobre 4, ou o t vai ser 3 menos 1 sobre 4. 3 mais 1 vai ser igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. E o t sobre 2 vai ser 3 menos 1, 2 sobre 4, que é igual a meio. Muito bem. O que acontece agora? Presta bastante atenção. Como o A é positivo, a minha concavidade é para cima. Vou marcar aqui no eixo. Ó. Marco o meio e marco o 1. Concavidade voltada para cima, porque o meu A é maior do que 0. Tudo que é negativo está aqui entre os dois ramos e para cada lado eu tenho positivo. O problema está pedindo os valores menores ou iguais a 0. Então, esse valor entra e essa faixa de valores entra. Então, o t vai ter que estar entre o meio e o 1. Mas não é t, é cosseno de x que vale t. Então, eu reescrevo como o cosseno de x tendo que estar entre meio e 1.
Beleza. Vamos agora para o ciclo trigonométrico. Representar isso tudo, ó. Cosseno de x, meio. Meio está aqui, né? Essa aqui é a metade do tamanho do cosseno, 1 sobre 2. Logo, os valores estão aqui, ó. Esse e esse ângulo aqui. Quais são esses dois ângulos? Qual o ângulo que o cosseno vai dar meio? É o π sobre 3. Então, esse ângulo aqui, a bolinha fechada. Qual que seria o simétrico dele, que também vai dar meio? Esse ângulo aqui seria o 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6, vai dar 5π sobre 3. Então, esses são os dois ângulos. Qual ângulo que o cosseno dele vai dar 1? Que vai dar 1 é o próprio 0. Porque o 2π não entra, é só o 0, tá? Então agora eu tenho que pensar, o cosseno tem que ser maior do que meio. Os valores maiores do que meio são esses valores aqui, ó. Então, são todos esses valores. Por outro lado, o cosseno também tem que ser menor do que 1. O 1 está aqui, os valores menores estão para cá. No caso, vai chegar até esse limite apenas aqui. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o x vai ter que estar entre o 0 e o π sobre 3, ou o x vai ter que estar entre o 5π sobre 3 e o 2π. Lembrando que no 2π não tem o sinal de igual, por quê? Aqui não tem, mandou não considerar o 2π, apenas até próximo a ele. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!